Olá pessoal, aqui é o Ivandro do Trader Atenção Plena. Bem-vindos aí a mais um estudo. Hoje a gente vai falar quanto mais simples o setup, mais lucrativo. Quando a gente começa no Trader, o nosso sonho é achar um indicador que nos dê um grande número de acertos. Com isso a gente acaba descobrindo dezenas de estratégias e muitos indicadores. Embora o gráfico parado a gente consegue ver o que funciona e o que não funciona, na prática é difícil terminar um mês positivo, não é, minha gente? Sejamos sinceros. Mas o que acontece? A questão é que a gente complica demais a leitura do gráfico e o nosso cérebro ele acaba não conseguindo processar todas as informações sem a gente cair no estresse, né? O estresse que acaba tirando o nosso raciocínio e deixa a gente à mercê das nossas emoções. A gente aprende cada vez mais que os traders eles têm que ser direcionados não pela emoção, mas pela razão. E a ansiedade, né, o medo, essas duas emoções, elas são a maior causa dos nossos insucessos, né? Porque se você estiver ansioso, você opera antes, e se você estiver com medo também, aí você pode encerrar a operação antes, nunca se atinge o seu gain, ou você nem entra na operação. Então, quanto mais racional você conseguir ser, melhor. O que eu vou mostrar aqui hoje para vocês é uma maneira bem simples, né, bem racional, de operar o gráfico, que é a maneira que opera os grandes profissionais, né? Para quem deseja entender o ponto de vista dos profissionais, leiam esse livro, né? Magos do Mercado. O autor desse livro é um jornalista que entrevista os maiores traders do mercado dos Estados Unidos. Embora esse livro tenha 20 anos, os exemplos são ainda super atuais. A própria teoria de Dow, né, que é a base da análise gráfica, tem 137 anos. Então não vamos nos fixar na idade do livro, achar que ele é velho, porque ele é bem atual. De todos os traders desse livro, o que eu mais admiro é esse Mark Weinstein. Esse é o trader que tem maior número de acertos do livro. Eles dizem que em torno de 99%, praticamente ele não erra, né? Até ele nunca tinha sido testado, diz o jornalista, mas teve um campeonato de opções lá nos Estados Unidos e ele ganhou, parece que $300 mil em 2-3 meses. E ele não errou nenhuma operação das opções. Então realmente o método dele é fantástico. E eu até vou colocar um resumo aqui para vocês, né? Ele diz, o Weinstein, que ele deve esperar como um guepardo e sair rápido das operações como um pardal. Quer dizer, o guepardo, para quem não conhece, é o felino mais rápido lá da África. Ele chega a 120 km por hora. Então ele pode pegar qualquer presa, mas não, ele espera. Então diz que o guepardo às vezes espera uma semana, né? O momento certo, não só um filhote, mas que esteja doente, que esteja manco, que ele fica esperando. Então assim deve fazer o trader também, né? Esperar, esperar, esperar. E sair rápido como um pardal. O pardal, uma característica dele é que mesmo que ele tenha comida abundante, ele pega um pouquinho e sai, né? Então ele não fica lá exposto, né? Para ser pego, né? Pelos predadores. Então o Weinstein faz assim. Ele demora para entrar na operação, ele pensa bastante e depois que ele entrou, ele sai rápido. Então ele nunca vai no movimento completo da operação, ele sai antes. Então com isso ele tem um índice de acerto muito grande. E ele aconselha que a gente não seja arrogante. Eu acho que quanto mais você acha que você sabe tudo, é sinal que ainda você é ignorante, tem muito que aprender. Um conselho que ele dá, e eu acho importantíssimo, eu mesmo só consegui crescer e ter consistência no trader quando eu segui esse conselho. Seja você mesmo. Então, enquanto você estiver seguindo algum analista
e operar sempre a partir de uma análise, de uma sala de análise, você não vai ganhar dinheiro, porque mesmo na sala de análise, você corre o risco de não acompanhar o raciocínio do analista, jogar errado, né? Ou mesmo perder junto com o analista lá, acontece muito. Então você pode até no começo seguir alguns analistas, você vai ter que ter alguns parâmetros, mas você tem que tentar ser você mesmo. Então você interpretar o gráfico à sua maneira, descobrir o seu jeito de ganhar dinheiro e assim você vai prosperar. Operar quando o preço estiver enfraquecendo. Então é o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, baseado nas médias móveis, por exemplo, você sabe quando há uma reversão, quando o preço está enfraquecendo, e aí você entra. Aí seria o setup, né, que nós vamos ver. Não negocie até que uma oportunidade se apresente e saiba esperar. Eu acho que isso é a coisa mais difícil que a gente tem que aprender no trader, é saber esperar. Por conta até da ansiedade, às vezes a gente precisa ganhar dinheiro, às vezes a gente está com alguma dívida, então você acaba entrando rápido na operação e perdendo. Seja flexível nas estratégias, o mercado é imprevisível. Então, embora você deve ter uma estratégia, né, bem racional, essa estratégia ela tem que ser flexível, porque o mercado ele é muito volátil, né? Então, se você não tiver uma flexibilidade, você vai perder dinheiro também. Estabeleça metas e não seja ganancioso. Então, aqui seria o gerenciamento de risco. Eu até tenho uma playlist aí que fala exatamente sobre gerenciamento de risco, sobre a parte básica do trader. Aprenda a perder e limite a perda ao máximo. Então, a hora que você vê que está perdendo, você tem que admitir a perda, errou, você assume a perda e sai o mais rápido possível. Acho que um grande erro do trader iniciante é ele ter uma ideia fixa, ter certos paradigmas e não voltar atrás, ir perdendo cada vez mais. Então você tem que ter uma sensibilidade para entender a hora que deu errado a operação e parar o mais rápido possível. Mas vamos falar objetivamente, né, e como interpretarmos o gráfico de uma maneira simples e eficaz, que é o tema aqui do vídeo de hoje. Primeiro a gente precisa olhar o gráfico num contexto geral. Então aqui eu estou usando o gráfico de 5 minutos, você pode usar também de 10 ou de 15 minutos, mas o importante é que na sua tela esteja aí umas 8 horas de gráfico para você ver a floresta, né, ver o contexto. Embora o meu foco, né, é o price action, né, a movimentação do preço, eu uso duas médias móveis de 5 e 8 Tilson, né? Toda vez que a média curta de 5, que no caso seria essa azul, cruza a de 8, né, que é a mais rápida, que seria essa laranjinha aqui, eu penso em fazer alguma operação. Eu antes usava médias exponenciais de 9 e 21, mas eu acabei aprendendo que as médias Tilson elas são muito mais rápidas que as exponenciais, né? E no caso aqui eu uso as médias só para saber a reversão do preço. Então vocês vejam nesse dia inteiro aqui, do 15 de março, aconteceu só o cruzamento das médias umas 5, 6 vezes. Então são poucas vezes. Então o que eu quero saber aqui com as médias é a hora que teve uma reversão de preço ou vai haver. Então cruzou a média, eu fico pensando em venda ou em compra. Então não precisa ser as médias exponenciais. E o IFR eu uso também, né, que mede a força de um ativo. Ele oscila entre 0 e 100 e pode ser utilizado de várias maneiras. Eu uso principalmente para ver se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido. Eu inseri aqui, olha, duas linhas nele, né? A de 80 em vermelho, que está aqui em cima, né, indicando que está sobrecomprado, e a de 20 aqui em verde, indicando que está sobrevendido. Ou seja, quando rompe a linha vermelha aqui em cima, bate nela, eu começo a pensar em venda. E quando bate aqui na verde, eu penso em compra. Vocês veem aqui o que é bem claro, né? Aqui, por exemplo, bateu, ele subiu. Aqui ele bateu, subiu,
fez um pullback, depois subiu novamente, mas aqui novamente ele desceu, né? No caso nem chegou a pegar aqui na linha vermelha, mas desceu. Aqui novamente, olha, quando ele atingiu a verde, se você começar a pensar em compra, ele devagarzinho subiu. Então o IFR eu coloco aqui de 12 períodos, ele ajuda bastante para você ver o que está acontecendo com o preço. E vejamos juntos o movimento do preço desse dia 15 então, de março, né? Apenas com esses indicadores. Então aqui a gente vê o gráfico do dia inteiro e vê o preço. Primeira coisa que eu faço é traçar muitas linhas, né? Então à medida que o preço vai acontecendo, eu vou traçando as linhas. Então eu vejo onde tem o cruzamento das médias e com as linhas traçadas eu vejo se o preço está indo para lá ou para cá. Uma coisa interessante que a gente vê aqui é que o preço, a pernada, ela vai diminuindo normalmente até romper, né? Em resumo, a gente pode dizer que existe duas situações. Ou o preço está numa tendência, né, quando as linhas estão paralelas aqui, ou ele está acumulando. Então a tendência é depois de ter cruzado aqui as médias, e a acumulação é quando ele forma aqui essas cunhas, né, esses triângulos aqui. E aí quando acontece a acumulação, ou ele continua a tendência que foi acontecer aqui, ou ele reverte. Então aqui, por exemplo, ele continuou a tendência, né? Aqui ele reverteu. Aqui ele reverteu também. Como sabemos, onde entrar e para que lado a gente vai, né? É simples. A gente fica esperando o preço dizer para onde ele está indo e operar no rompimento ou na terceira, né? Eu uso bastante isso. A terceira vez que o preço toca na linha de tendência. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, né? E isso a favor da tendência. Então você vê o preço aqui, por exemplo, ele cruzou as médias, né? O preço tocou uma, duas, três vezes aqui e aí rompeu. Aqui, por exemplo, olha, o preço foi diminuindo cada vez mais, tocou várias vezes na média. Aqui houve uma inversão, né, um cruzamento de médias. Assim que a média de 5, né, começou a ficar para baixo aqui, você pensa em venda. Aí o preço veio, ficou as médias paralelas, sinal que ficou em tendência de baixo. Aqui o IFR mostrou que começou a ficar sobrevendido, né? Aí tocou o preço uma, duas, três vezes. No caso aqui a pernada foi ficando cada vez menor. Então você tem que ter paciência e traçando as linhas e vendo para onde o preço está indo. Então aqui, por exemplo, você viu, aqui então, olha, ficou claro. O preço ele desceu, ficou sobrevendido, aí cruzou aqui as médias, então você pensa em compra, tocou a segunda vez, você espera ainda, na terceira vez, né, e novamente rompendo aqui essa linha de tendência de baixa, você pensa na compra. Aqui aconteceu um alargamento, né? Então o preço foi ficando cada vez maior, mas só que aqui as médias, em vez de começar a ir para cima, começaram a ir para baixo. Então você vai acompanhando esse movimento do preço. Isso se chama price action, né? O preço se movendo. Para vocês visualizarem bem, né, a gente vai colocar um funil em todos esses momentos. Normalmente o preço vai diminuindo, como eu falei, né, mas às vezes acontece de ter o alargamento. Para dinamizar o nosso estudo, eu vou colocar aqui alguns símbolos que nos ajudarão a identificar de uma maneira bem simples o que acontece com o preço. Então, quando tiver uma figura como uma cunha, né, um alargamento, a gente vai colocar o funil. Quando as linhas ficarem paralelas, né, a gente vai colocar esse surf aqui na tendência. E eu vou colocar esse símbolo aqui toda vez que o preço respeitar uma linha de tendência e tocar nessa linha a terceira ou quarta vez. E esse símbolo aqui é uma pausa na tendência. Então, às vezes, o preço está fazendo fundos cada vez mais baixos. Chega um momento que ele faz um fundo mais alto, então aí você tem que prestar atenção. Ou ele está fazendo topos cada vez mais altos, né? Chega uma hora e faz um topo mais baixo.
e aí esse sinal pode estar mudando a tendência. Aí você olha o cruzamento das médias, olha o IFR, né, e vai poder tomar uma decisão. Aqui nós vemos um gráfico de 1 minuto em forma de Elliott. Você vê essas linhas aqui, são Elliott. No caso, Elliott aqui é apenas a forma que o preço é mostrado graficamente, né? Seria a forma de linha mostrando o resumo das mínimas e máximas do tempo gráfico. No caso aqui é 1 minuto. Então não é o gráfico de linhas, é o gráfico de Elliott. Linhas é diferente. Eu gosto desse tipo, né, de gráfico aqui, porque você vê o resumo, né, do que está acontecendo com o preço. Vamos ver aqui o que aconteceu. Olha, aqui como eu falei, teve uma pausa no fundo aqui. Então o preço veio, ele ficou mais alto, depois aqui ele ficou igual, então você presta atenção. Então poderia ser que ele descesse, né? Mas aí ele subiu. Aí se você conseguisse esperar mais, aqui ele teve o terceiro toque. Então primeiro, segundo, terceiro, e aqui então ele rompeu essa linha de tendência. Você fica sempre traçando as linhas de tendências e seria o nosso funil aqui. Então nesse momento aqui, até coloquei uma observação, início no retorno do preço. Então ele subiu, voltou aqui, né, nessa linha de tendência e subiu. Coincidiu também aqui com o cruzamento das médias praticamente, né? Aí a maneira de você colocar o stop, o ideal seria você colocar um stop que fica abaixo aqui dessa linha de tendência. Mas isso varia de pessoa para pessoa, né? Eu gosto de trabalhar com stops de 5 pontos. Então quando acontece essa formação, por exemplo, eu colocaria meu stop para cá, daria uns 5 pontos e já ficaria contente. Embora às vezes ele desce até aqui. Mas aí com stop de 5 pontos você faz novamente a operação e eu acho mais fácil. A maioria das vezes 5 pontos é o suficiente. Olha, olhando aqui novamente então, né, o preço desceu, então tinha essa linha de tendência de baixa. Aqui não renovou o fundo, ao contrário, ficou um fundo mais alto. E a gente começa a contar então aqui as linhas, com o toque na linha de tendência. 1, 2, 3, 4. Aí traçando essa linha aqui a gente vê que a pernada está ficando cada vez menor. E aí formou o nosso funil e foi para cima. Vejamos esse daqui, né? Então aqui o preço estava subindo, estava uma tendência de alta. Só que aqui o IFR mostrou que estava sobrecomprado. E aí aqui teve um cruzamento de médias e começou a descer. Então aí você arrumaria uma maneira de entrar aqui, porque identificou que houve uma reversão. Já aqui o IFR ficou sobrevendido, aí o preço tocou 1, 2, 3, igual do outro dia, né? Sempre a mesma coisa. Aí traçando aqui essa tendência de baixa, quando formar aqui o rompimento, dá para você entrar. Aí aqui novamente o IFR ficou sobrecomprado, né? Foi descendo, daria para você entrar aqui, ganhar de alguma maneira. Mas aqui, olha, novamente houve um cruzamento das médias, né? O IFR novamente estava sobrevendido. Teve 2 toques aqui, mas aqui teve o rompimento dessa tendência de baixa. Analisemos só mais esse aqui. Então, estava uma tendência de baixa. Olha, aqui teve 3 toques na linha de tendência de baixa. Rompeu essa linha aqui e caiu. Aqui, olha, novamente ficou sobrevendido. Então, a partir desse momento aqui, você já não ficaria pensando tanto em compra. Você vai observando. Aí entra lá no método do Einstein, né? Então, você vai ver no enfraquecimento da força vendedora e o fortalecimento da força compradora. Eu gosto muito, eu coloco aqui é 1 minuto, né? Não sei, é 5 minutos. Em 1 minuto você vê isso mais claro ainda. Eu estou colocando aqui o estudo em 5 minutos, mas na verdade, vocês podem ver os estudos que eu faço detalhado do dólar, a finalização sempre do movimento eu faço em 1 minuto. Então você vê aqui
que começou a bater no IFR sobrevendido. Aqui já ficou um fundo mais alto, aqui um fundinho mais alto ainda. Se você traçar uma linha de tendência aqui, no rompimento dá para você entrar. E aqui foi a mesma coisa, né? Então, recapitulando, podemos dizer que existe apenas duas situações. Ou o preço está em uma tendência, né, depois das médias terem cruzado, né, ou ele está acumulando para em seguida fazer movimentos, ou seja, continuando a tendência ou invertendo. Aqui continuou, aqui inverteu. O difícil é ver tudo isso com o gráfico em movimento. O difícil é saber esperar, saber aonde colocar o stop. Mas isso é uma coisa que vocês só vão aprender na prática. Então, à medida que vocês forem operando dia a dia e tendo aí esse conhecimento geral, vocês vão conseguir. Então, quer dizer, se você estudar, se você perseverar, você vai ver que é possível. E se você chegou até aqui, eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, né, os seus estudos. E qualquer dúvida ou acréscimo nesse estudo, coloque nos comentários e a gente pode aí discutir sobre esse setup, essa maneira de operar. Bons traders a todos!